Boa noite a todos. Em nome da DASA e da Genuine, eu gostaria de dar boas-vindas. Eu sou a Mônica Conchon, sou head Oncoemato do grupo, e esse é o segundo evento de uma série de discussões que nós estamos tendo sobre as doenças oncohematológicas, mas não só do ponto de vista de diagnóstico, mas também do tratamento. Então, na nossa primeira edição, que foi o mês passado, nós falamos sobre LLC, nós contamos com o Dr. Sérgio Brasil, com a doutora Ilana Zalsberg, para falar sobre justamente diagnóstico, prognóstico e tratamento. E hoje nós vamos discutir, falar sobre leucemia mieloide crônica. Então, é uma neoplasia que até 20 anos, o único tratamento era o transplante de medula óssea, altamente mortal, não tinha cura, só o tratamento com transplante é que curava, e que houve uma mudança tão grande no paradigma desse tratamento que mudou completamente. Então, hoje, com o advento dos inibidores de tirosinquinase, várias gerações de inibidores de tirosinquinase, hoje a gente fala sobre monitoramento. Monitoramento faz parte do tratamento, ele é tão importante quanto o tratamento. E uma coisa que a gente nem pensava quando a gente falava de tratamento em LMC era na suspensão dos inibidores. Então, quando nós começamos a fazer parte dos estudos, a gente nunca imaginou poder discutir hoje sobre esses critérios. Então, com grande prazer aqui, e agradeço muito a participação, por ter aceito participar aqui, a doutora Kátia Pagnano, além de ser uma grande amiga, trabalhando juntas acho que muito tempo ali com a LMC, mas ela é professora da Unicamp, ela é nossa coordenadora no Grupo Brasileiro de Leucemia Mieloide Crônica. Eu acho que uma das pessoas que mais entende de leucemia mieloide crônica, não só do Brasil, mas já apresentou vários trabalhos internacionais no Oeste, então do mundo mesmo, não estou falando de Brasil e América Latina, mas do mundo, é a doutora Kátia. E ela vai nos falar sobre o tratamento, mas principalmente a gente vai discutir sobre os critérios de suspensão, que hoje faz parte de todas as nossas discussões. E nós vamos falar também, vai ser o primeiro a apresentar, o Dr. Israel Bendit, professor, chefe do Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Medicina da USP, é o nosso consultor do nosso laboratório de Biomol, da DASA de Genuine, e ele vai abordar, então, os aspectos do monitoramento molecular. Nós vamos ter essas duas discussões e depois nós vamos abrir alguns minutos para perguntas, e quem quiser também fazer pergunta pelo chat ou pelo site, nós estamos, então, ficando com essas perguntas para responder ou na hora ou depois. Então, sejam muito bem-vindos. Doutor Israel, pode começar. Obrigada. Todo mundo está vendo minha tela? Agora? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Sim, a Mônica. Oi? Alô? Boa noite. Posso começar? Pode começar. Tá. Não, que teve duas interrupções. Boa noite a todos. Queria agradecer a Mônica pelo convite de poder compartilhar esses momentos aí, junto com, como a Mônica falou, com a nossa grande amiga Kátia Pagnano, da Unicamp, e a mim coube falar da monitoração da LMC nos tempos dos inibidores de tirosina quinase. Então, o que eu vou falar é da importância do monitoramento no acompanhamento desses pacientes desde o início, do final do século passado e início desse século. Então, a leucemia mieloide crônica
ela se caracteriza por ser uma doença que teve como a primeira identificação de uma anomalia genética ligada a ela. Isso daí foi graças a dois pesquisadores, o Dr. Peter Noel, que está em pé, e o Dr. David Hungerford, que está atrás sentado. Eles, em 1960, em estudos de cariótipos, eles encontram em pacientes com leucemia mieloide crônica um cromossoma pequeno, muito diferente daqueles encontrados em pessoas normais, e nessa época eles deram o nome como de cromossoma Filadélfia, e aparece o número 1 no Filadélfia pelo fato de eles terem sido pesquisadores na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, e eles achavam que encontrariam outros cromossomas que poderiam ser como Filadélfia 2, 3 e assim por diante. Mais ou menos 13 anos depois, a doutora Janet Rowley, ela vê em estudos também de cariótipo que o que ocorria era uma translocação entre um pedaço do braço longo do cromossoma 9 com um pedaço do cromossoma 22. E isso daí, ela mostrou que esse pequeno cromossoma Filadélfia, descrito pelos dois pesquisadores da Filadélfia, na verdade, era uma troca de material cromossômico. Só para vocês saberem, a doutora Janet Rowley também descreveu a translocação 1517, que depois também foi caracterizada com a translocação, com a formação do gene quimérico PML rara nas leucemias mieloagudas promielocíticas. Em 85, a doutora Nora Heisterkamp, no NIH, ela descobre que, na verdade, essa translocação entre o material cromossômico, entre o cromossoma 9 e o cromossoma 22, produzia um gene quimérico. E ela caracterizou esse gene quimérico sendo o Abelson, que já tinha sido descrito em vírus, e a sequência era muito homóloga ao Abelson humano, e esse Abelson se justapõe ao gene BCR, e daí surge a famosa alteração molecular, o BCR-ABL, que depois, através do monitoramento molecular, na verdade, a nossa peça-chave para que esse monitoramento ocorra. Um ano depois, em Chicago, o Dr. Owen Witt descobre que esse BCR-ABL, que a doutora Nora havia descrito, na verdade, produzia uma proteína fusional, que é a proteína BCR-ABL, e que essa proteína tem uma característica muito interessante. Ela tem uma atividade de tirosina, era uma quinase, e o que ela fazia? Ela ativava um resíduo de tirosina, e aí nós chamamos isso de uma tirosina quinase. E que essa proteína, tirosina quinase, levava à proliferação celular desenfreada, que é o que caracteriza deixa eu só fugir aqui. Opa. Bom, eu não consigo fazer vocês desaparecerem aqui. Bom, eu fiz. E que essa proliferação celular caracterizava a leucemia mieloide crônica, levando uma divisão celular totalmente desregulada. Essas células não entravam em apoptose ou morte celular programada, e também elas teriam um defeito na adesão celular. No final
no final do século passado, quase no final, Brian Drucker descreve pela primeira vez em estudos in vitro uma molécula chamada STI-571, que posteriormente receberia o nome de Glivec, e essa molécula ela tinha a capacidade de se ligar no gene BCR-ABL, fazendo com que não ocorresse a ativação do BCR-ABL, e assim nós teríamos o quê? A não formação da proteína da tirosina quinase. Então, ela seria um inibidor da tirosina quinase, e assim você não teria a proliferação celular e todas as outras alterações que ocorria na leucemia mieloide crônica. Então, como vocês podem ver, acho que a leucemia mieloide crônica é uma única doença que ela foi caracterizada do início até o que a gente chama de medicina de precisão, com o advento de moléculas que conseguem, de uma certa forma, em quase a grande maioria dos pacientes, de fazer com que a doença seja até chamada de cura. E, graças a isso, nós vamos ter a aula da doutora Kátia, que hoje é possível fazer suspender o tratamento desses pacientes, fazendo com que eles levem até uma vida totalmente normal. Não que, quando tratados, eles também não tenham essa vida normal. Tudo isso fez com que ocorresse uma sobrevida muito grande. Esse é um gráfico de um trabalho publicado na Hematológica em 2016 pelo grupo alemão, e o que vocês podem notar aqui, que a sobrevida dos pacientes que eram diagnosticados e tratados com no início, com busulfan, hidroxiureia, a sobrevida desses indivíduos era ao redor de 8%. Depois, com o advento do transplante, isso daí começou a melhorar ao redor de 68%. É claro que hoje os resultados são bem melhores, já que o manejo do transplante de medula óssea ele melhorou muito nos últimos anos, e aqui a gente pode ver que 92% dos pacientes com leucemia mieloide crônica, tratados com inibidores de tirosina quinase, esse é um estudo que eles utilizaram o Glivec associado ao interferon, o Glivec associado ao interferon e Ara-C. Então, aqui todos os pacientes tratados nos vários braços desse estudo, e nós temos uma sobrevida de 92%, onde são computadas aqui as mortes relacionadas à leucemia mieloide crônica, e de 83% se nós computarmos todas as mortes. Então, vocês podem notar aqui que o advento dos inibidores de tirosina quinase fez com que houvesse uma melhora importantíssima na sobrevida desses pacientes. Isso daí nós podemos notar nesse estudo, também publicado em 2016, onde eles dividiram os pacientes por idade e por sexo, e só para ilustrar para vocês, essa linha tracejada é a expectativa de vida de pessoas normais, que não são portadores de leucemia mieloide crônica. Então, vocês podem ver, em todas elas, nós temos essa expectativa de vida. É claro que ela vai caindo conforme vai aumentando a idade, mas hoje, aliás, em 2010, nós podemos dizer que a expectativa de vida dos portadores de leucemia mieloide crônica é quase igual a um indivíduo que não apresenta essa doença. Então, isso tudo graças a todas as descobertas que eu relatei no primeiro slide. A resposta ao tratamento com imatinib, ela, no primeiro estudo, o estudo IRIS, que comparava dois braços, pacientes tratados com Glivec ou imatinib versus os pacientes tratados com Aracetin
e interfero, eles partiam do pressuposto que o paciente deveria atingir uma resposta hematológica aos 3 meses, depois uma resposta citogenética completa aos 12 meses, isso daí foi no início do estudo. Depois notou-se que, com a monitorização molecular, isso após um encontro em Roma, em 2006, onde determinaram uma escala internacional, que eu vou falar mais adiante, como sendo marcos que um paciente tratado com inibidor de tirosina quinase deveria atingir durante o seu tratamento. Esses pacientes teriam que atingir essa resposta molecular ao redor, que começou a se denominar, como uma queda de 3 logs, isso quer dizer, você já teria ao redor de 10 a 10ª células de doença, e naquela época o limite de sensibilidade que nós atingimos era ao redor de 4 ou 5. Naquela mesma época, um estudo publicado pelo grupo australiano, eles estudando 183 pacientes e fazendo ao mesmo tempo a determinação da resposta molecular pelo PCR em tempo real e através da citogenética, eles fizeram exatamente 828 determinações. E o que eles notaram era que pacientes que não atingiam a resposta citogenética maior, que era um termo que utilizávamos no início, que era nada mais do que a resposta citogenética parcial, ou mais a resposta citogenética completa. Quem não está habituado a essas nomenclaturas, o que você tem uma resposta citogenética completa de seria 0% de cromossomas Filadélfia, não há identificação do cromossoma Filadélfia, mais a resposta citogenética parcial, que seria até 35% do cromossoma Filadélfia. Então, a isso deu-se o nome de resposta citogenética molecular. E quando eles compararam com os pacientes através do monitoramento, o que eles notaram? Que a mediana dessas determinações ficava ao redor de 0 quedas logarítmicas, isso quer dizer, seria igual ao número de células presentes ao diagnóstico. Mas nós podemos notar aqui que alguns pacientes, você, mesmo com essa resposta citogenética maior, tinham menos queda de 1 log. E aí nós teríamos também aqueles pacientes com resposta citogenética completa. Por isso que essa determinação, essa comparação com a resposta citogenética maior é meio confusa, e nós deveríamos levar só em conta a resposta citogenética parcial, que é o que eles tomaram cuidado e viram nesses pacientes onde existia a resposta citogenética parcial, eles encontravam uma mediana de uma queda de quase 1 log, ou 1 log e meio, no número de transcritos de BCR-ABL, mas se nós notarmos aqui, nós podemos encontrar pacientes que tinham uma resposta molecular maior, isso quer dizer, queda de 3 logs, e que isso daí leva a uma certa confusão, porque eu já tive colegas questionando o resultado de uma resposta molecular maior, dizendo que a citogenética apresentava o cromossoma Filadélfia ainda, e que isso daí não batia com os resultados. Isso é só para mostrar que você pode fazer o acompanhamento com a resposta citogenética, mas ela nem sempre é fidedigna no que concerne aos marcos de resposta ao tratamento. E os pacientes com resposta citogenética completa, vocês podem ver aqui uma gama enorme,
com grandes variações, mas tendo aqui que pacientes, nós temos a mediana dos pacientes com resposta molecular maior, isso quer dizer queda de 3 logs, mas, novamente, você pode, você pode encontrar pacientes com queda de 1 log e uma resposta citogenética completa, que é exatamente o inverso do que ocorre aqui. Então, sempre, quando possível, fazer o monitoramento através do PCR, é claro, se o paciente não apresentar nenhuma outra alteração que justifique nós fazermos uma citogenética para ver se não houve, se não está havendo um aparecimento de uma anomalia cromossômica adicional, mas só fazendo a monitoração pela resposta citogenética, e vocês podem notar aqui que você pode ter menos, você ter 0% de cromossoma Filadélfia e, na verdade, você pode ter até pacientes, como vocês podem ver aqui, determinações que mostram respostas menores do que uma resposta molecular maior. Então, em 2013, começa-se a determinar os marcos de resposta baseados na escala internacional, onde determina-se que o paciente, ao diagnóstico, ele teria 100% de BCR-ABL e que, com o tratamento, você teria uma queda do número de transcritos. Então, a resposta hematológica completa equivaleria a 10%, mas isso daí não é matemático. A resposta citogenética completa, você teria 1%, e a resposta molecular maior, 0,1%. Então, esse era até 2009, pelas recomendações da Leuquimia.net, que seria o ideal o paciente atingir, com 12 meses, a resposta molecular maior quando tratado com os inibidores. Mais tarde, em 2013, novamente se faz uma outra nomenclatura, onde se determina a resposta molecular 4.0, 4.5 e 5.0, que em números seria 0,01%, 0,032% e 0,001%. Abaixo desse valor 5.0, a sensibilidade ela já é muito baixa e os resultados são um pouco conflitantes. Então, uma resposta molecular 5.0 com uma sensibilidade de 5.0 seria o ideal. Essas 3 novas nomenclaturas para resposta molecular, a Kátia vai falar adiante, que são marcos importantes para a identificação dos pacientes que podem ser escolhidos à interrupção do tratamento. E a variação dos níveis de BCR-ABL1, eles são importantes? Olha, esse também é o mesmo estudo do mesmo grupo, e pegaram a mesma amostra, extraíram RNA e cDNA e fizeram essas determinações 73 vezes. E o que eles notaram é que existia uma variabilidade entre 0,05% e 0,15%. É importante nós termos isso em mente, porque o paciente pode estar num mês com 0,1%, no outro mês ele pode ter 0,15%, 0,16%, ou uma resposta melhor, um 0,05%, e assim por diante. Isso daí são variações do ensaio, já que é um ensaio laboratorial e pode existir essas variações. Mas quando que essas variações devem nos preocupar? Então, aqui só um exemplo
hipotético, em duas determinações, esse paciente ele apresentou uma resposta molecular 4.0, então vocês têm aqui 0,01%, e em outras determinações ele foi para 0,032%. Houve um aumento de meio log. Isso é algo a ser preocupado, a deixar-nos preocupados? Sim, esse paciente ele merece ser acompanhado, a monitoração deve ser realizada com mais frequência, de preferência no HC, a gente, nesses casos, repete depois de um mês, mesmo que ele mostre esse padrão, ou até 2 meses, e caso esse paciente fique nesse valor, a gente acompanha sem muito alarde. Mas, Israel, ele aumentou meio log, e eu me lembro que um aumento de meio log já é indicação para o estudo de mutações, para ver se esse paciente não está criando uma resistência. Sim, é verdade. Já seria um paciente para o estudo de mutação do gene ABL, mas nós temos que lembrar que abaixo de 0,1%, a chance de você conseguir identificar uma mutação é muito baixa. Por isso que nós acompanhamos esses pacientes mais vezes para ver se ele sobe. E ele subindo mais meio log faz com que a gente tenha mais segurança e, assim, identificar mutações, se elas existirem, claro. E o paciente que teve 0,1 e foi para 0,32, também aumentou meio log, sim. E nesses casos? Nesses casos, sem dúvida nenhuma, está indicado o estudo de mutação do gene ABL. Não há motivo para que nós não façamos o estudo de mutação do gene ABL e trocarmos de inibidor sem essa identificação ou esse estudo de mutação, porque às vezes nós podemos estar frente a uma mutação que é não responsiva aos inibidores de tirosina quinase, como a T315I, e aí nós só vamos estar protelando um problema que pode ser resolvido até, às vezes, ou com a indicação do inibidor de 4ª geração, que é o ponatinib, ou até mesmo a indicação de um transplante. Ou, se esse paciente apresentar uma mutação resistente ao DASA, nós não estaríamos prescrevendo o dasatinib e sim o nilotinib e assim vice-versa. Então, é importante sabermos que existem variações. Essas variações elas podem ocorrer perto do marco da resposta molecular maior. Se houver uma queda, aliás, um aumento de meio log, nós devemos, sem dúvida nenhuma, solicitar o estudo da pesquisa da mutação no gene ABL. Esse é um clássico de uma figura publicada pela doutora Epperle em 2007, e que mostra os vários mecanismos que estariam envolvidos no mecanismo de resistência. Então, sempre lembrar de perguntar ao doente quais são as drogas que ele está tomando junto com o mesilato de imatinib, ou o nilotinib, ou o dasatinib. Nesse caso, isso daí foi feito com estudo em pacientes tratados com mesilato de imatinib. Depois nós teríamos outros mecanismos, como as evoluções clonais, por isso que eu disse que a citogenética ela não deve ser totalmente esquecida. Em casos onde está havendo uma alteração do hemograma, sempre lembrar que o paciente deve estar apresentando uma presença de uma anormalidade clonal.
amplificação gênica, que é rara no BCR-ABL, mas ela pode ocorrer, e a mais frequente de todas são as mutações do DNA, são as mutações do gene BCR-ABL. Isso é só para vocês saberem, a resistência ao diagnóstico pode existir, ela pode ocorrer até em 30%, esses dados são do grupo Gimena, e a resistência secundária ela pode ocorrer até em 60% dos casos, como a mutação sendo a causa dessas resistências. Aqui de novo, só para mostrar para vocês como é importante nós termos em mente um bom laudo de monitoração. Aqui é um exemplo, é um paciente que vinha sendo tratado com o mesilato de imatinib, apresentou uma resposta boa, ele tinha flutuações nessa resposta. Depois de 2 anos e meio, esse paciente atingiu a resposta molecular completa, ou quando nós temos a não detecção do gene BCR-ABL. Depois ele teve um aumento, e assim por diante, vocês podem ver que foi um verdadeiro zigue-zague, para, ao redor do 8º ano, esse paciente ele foi suspenso o tratamento. Com 2 meses sem imatinib, ele já tinha quase perdido a resposta molecular, 3 meses de imatinib, com perda da resposta molecular, e com a introdução, de novo, ele teve uma resposta boa. O que seria esse tracejado aqui? Esse tracejado seria o limite de detecção do laboratório e do ensaio no qual o laboratório utiliza. Então, no caso de laboratórios que usam o gene interno BCR, nós podemos, por uma forma matemática, detectar esse limite de detecção. E isso explicaria muito bem porque, nesses casos, para vocês verem aqui, ele é indetectável, mas o limite de detecção naquele dia, na amostra daquele paciente, o limite de detecção era uma resposta 4.0. Isso quer dizer, esse exame aqui, esse resultado era um resultado falso. Se a gente pode fazer um resultado falso negativo, porque ele não estava negativo. Aqui nós tivemos um resultado porque a sensibilidade era um pouco menor do que esse valor, e assim por diante. E aqui nós podemos notar que em todas essas amostras, pelo qual ele tinha o gene indetectável, essa sensibilidade não conseguia chegar nesse nível. Portanto, todos esses resultados eram resultados errados, errôneos, mostrando assim que é importante nós termos um laudo que nos diga a detecção. Aqui, só para mostrar para vocês um laudo, que é o laudo, basicamente, do nosso laboratório, só para vocês verem que, normalmente, nós utilizamos como o gene interno o gene BCR, e com o gene BCR a gente consegue determinar a sensibilidade, que nesse caso foi de 5,3 ou 0,001%. Logo, esse resultado aqui é verdadeiro, porque a minha sensibilidade nesse dia, nesse teste, para esse paciente, era de quase 5,3 logs de queda. Então, aqui eu teria um resultado verdadeiramente verdadeiro no que concerne a uma resposta quase, uma resposta 5, né? Diria mais ou menos 5. E para os laboratórios que utilizam o gene ABL, que é a grande maioria dos laboratórios, o ideal seria que nós pudéssemos ter
essa tabela junto ao laudo, dizendo que, nesse caso, para que eu tenha uma resposta de 0,01%, o meu gen ABL tem que ter, no mínimo, 10.000 cópias. Aqui a mesma coisa, 0,032, que é uma resposta a 4,5, o meu gen interno, 32.000 cópias, e 5.0, o indetectável, pelo menos 100.000 cópias. Isso quer dizer que, se eu tiver um resultado de 0,01% com ABL de 32.000, isso é um resultado falso. Eu não consigo chegar a esse resultado quando o meu ABL está ao redor de 32.000 cópias. Então, é uma forma de nós sabermos se o resultado é confiável ou não. Então, o que nós temos? Um paciente é o diagnóstico, normalmente a gente solicita o hemograma, o mielograma, biópsia, interrogado, há muitos médicos que solicitam ao diagnóstico uma biópsia de medula óssea, não? A citogenética e o PCR qualitativo. Por que o qualitativo e não o quantitativo? Porque o qualitativo ele sai muito mais rápido. Nós temos um resultado muito mais rápido, até às vezes mais do que a citogenética em determinados laboratórios. O quantitativo não nos interessa, a não ser que nós queremos saber qual é o decaimento do número de cópias do gen BCR-ABL durante o tratamento. Mas, de modos práticos, é interessante pedir o PCR qualitativo. Por quê? Porque, pelo PCR qualitativo, além dele ser mais rápido, eu consigo determinar o transcrito que esse paciente tem. Ou se ele tem o B3A2, ou o B2A2, ou ele tem os dois. Então, pelo PCR qualitativo, eu consigo fazer essa determinação. Aos 3 meses, o que utiliza-se é o BCR-ABL. Esse BCR-ABL ele tem que estar com menor ou igual a 10%, isso daí seria uma resposta molecular precoce, ou uma resposta citogenética parcial, seria E. Um ou outro, ou, se for o caso, só o BCR-ABL. Aos 6 meses, a resposta citogenética completa é o desejável, o BCR-ABL menos do que 1%. O que nós fazemos é citogenética ao diagnóstico e aos 6 meses. E, aos 12 meses, o paciente, no mínimo, tem que atingir uma resposta molecular maior. Então, essa seria a monitoração ideal do paciente com leucemia mieloide crônica. Isso daí vai ao encontro das recomendações do Leuquimia.net, até 1 ano de tratamento cada 3 meses, e depois fica a critério do médico fazer cada 3 ou 6 meses. O NCCN já diz 3 meses até os 6, e depois fica de 3 e 6 meses. E por que é importante a monitoração? Ela é importante porque, de 3 a 4 vezes por ano, ela está associada ao menor risco de progressão, uma maior sobrevida livre de progressão, aumento da aderência, menor número de internações. Isso daí é mais para os americanos que gostam de fazer esses cálculos, e um menor custo financeiro. Então, eu posso concluir de que a monitoração molecular ela é recomendada para que você tenha um melhor manejo dos pacientes com leucemia mieloide crônica. E eu aqui acabo a minha aula, e qualquer dúvida, por favor, meu e-mail e também o meu WhatsApp para qualquer dúvida referente a monitoramento, principalmente, né? Obrigado. Obrigada, Israel. Acho que estão me ouvindo, né? Vou chamar a doutora Kátia. A gente tem algumas perguntas, já respondi algumas, e a gente vai respondendo pelo chat. Ou a gente vai responder por e-mail. Kátia, por favor, seja bem-vinda. Oi, vocês estão me ouvindo?
Estou sim, Kátia. Me ouvindo, então, né? Olha, eu queria agradecer, então, o convite feito pela doutora Mônica. A Mônica é, como ela já falou, muito amiga minha também, e eu estou muito contente de estar aqui nessa sessão aqui do DASA, junto com ela e com Israel. Então, o meu tema, que a gente vai falar hoje, é sobre a descontinuação. Deixa eu só ver se está dando para vocês verem. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou ainda não? Ainda não, está aparecendo. Agora foi, agora eu acho que foi. Está aparecendo? Agora, está quase. Vamos ver. Aqui, pronto. Então, o tema a gente vai falar sobre a suspensão dos inibidores, e essa curva o Israel já mostrou anteriormente, mas é para lembrar a vocês justamente isso que é tão importante hoje em dia. O paciente de LMC, ele atingir essa sobrevida semelhante à da população normal. Então, isso foi um ganho muito grande que trouxe a terapia com os inibidores de tirosina quinase, e dessa maneira, os pacientes vivendo mais tempo, eles têm também que, tem outras aspirações também, os inibidores de tirosina quinase a longo prazo, muitos deles podem causar eventos adversos crônicos, em idade fértil, também há o desejo de engravidar. E, como se sabe, nós não podemos usar os ITKs durante a gravidez. Outro ponto importante também são os custos do tratamento, né? Você tem um paciente num tratamento por 10, 20, 30 anos, isso tem um impacto financeiro bastante grande. Então, por essas diversas razões, é que a gente deseja tentar poder parar a terapia, se for possível. O risco de parar o tratamento deve ser conhecido quando a gente for pensar isso para algum paciente. Os sintomas após a interrupção, que também é conhecido como síndrome de retirada, são sintomas assim, relacionados a dores musculares, dores articulares, que podem acontecer nos primeiros meses após a interrupção. Na minha experiência, eu nunca tive nenhum caso grave de interrupção de tratamento, de interrupção que o paciente precisou voltar ao tratamento por conta desses sintomas. Então, na grande maioria das vezes, é autolimitado, o tratamento é feito com analgésicos e o paciente, dentro de pouco tempo, ele recupera. Então, não é uma preocupação muito grande essa síndrome de retirada. Já a perda de resposta, se o paciente ele tiver os critérios necessários para interrupção, que a gente vai discutir mais adiante, com a reintrodução ao tratamento, essa resposta ela é adquirida novamente muito rápido, numa mediana de 3 meses. Então, também, se for feito um monitoramento adequado, você consegue detectar isso logo que acontece. A transformação para crise blástica, ela já foi descrita na literatura, aqui nessas referências que eu coloquei aqui são alguns casos, inclusive de pacientes que tinham todos os critérios, mas se você for considerar que no mundo já tem mais que 3.000, 4.000 pacientes que descontinuaram e são relatos anedóticos, então parece que não ser assim uma grande preocupação essa transformação para crise blástica. De um modo geral, esses são os resultados da sobrevida livre de terapia depois que você interrompe o tratamento para um paciente, tá? Então, a gente vê com o imatinib, aqui o estudo STING, que foi um dos primeiros estudos, isso oscila em torno de 40%. No estudo EURISKI, que foi um estudo que foi predominantemente imatinib, mas também tinha TKI de segunda linha, também a curva de sobrevida livre de terapia também é semelhante. Aqui o Ernest Friedman, que foi com nilotinib, é muito parecido. Esse estudo japonês, ele mostrou também essa diferença do pessoal que era intolerante ou resistente. Eu vou mostrar um detalhe mais para frente. Enfim, de um modo geral, o sucesso na descontinuação ele fica em torno de 40% a 50%. Então, quem seria o candidato para interromper o tratamento da LMC? É uma tabela grande, mas vamos focar primeiro nesses primeiros 3 critérios aqui. Então, isso já é unânime entre os diversos guidelines, tanto do NCCN quanto o europeu, do grupo italiano, da Leuquimia.net, que você só deve fazer isso para um paciente de fase crônica. Ah, mas será que eu posso descontinuar no paciente que era fase acelerada, mas agora ele está bem? Então, não é recomendável, tá? Isso ainda não tem resposta, porque poucos pacientes com fase acelerada foram descontinuados, mas o consenso é que não se faça. Não, é arriscado você
interromper, e crise blástica, principalmente, quem já teve um histórico prévio não deve interromper a terapia. Hoje mesmo no ambulatório eu vi uma paciente jovem, que ela já está na 3ª linha terapêutica, porque ela foi falha ao imatinib, ela era fase acelerada, ela teve uma mutação de resistência ao imatinib, ela com dasatinib, ela entrou em resposta molecular MR4,5, e ela ficou bem, só que ela desenvolveu uma complicação rara, que é a hipertensão pulmonar. E ela teve que trocar a terapia, então ela está com nilotinib. E ela está com resposta excelente, muito boa, e ela queria parar o tratamento. Só que esse é um caso que, infelizmente, essa paciente vai ter que receber tratamento, né? Ela teve uma tentativa de descontinuação quando ela estava com dasatinib, ela estava grávida, teve que parar o tratamento, e nesse período que ela parou o tratamento pela gravidez, ela chegou a perder a resposta citogenética. Então, os pacientes, eles estão muito empolgados com essa história de parar o tratamento, mas a gente vai ver que não é para todos os pacientes que isso é possível fazer. Em relação ao SOCAL, não é um impedimento. É lógico que o SOCAL baixo risco, em alguns trabalhos, mostrou maior sucesso na descontinuação. Mas se o paciente com SOCAL alto risco, ele atinge todos os critérios, ele pode ser tentado a descontinuação nesse caso. E a resposta ao ITK, a recomendação é que a descontinuação seja proposta para pacientes que tenham tido uma resposta ótima. Nos casos que tiveram resistência prévia, nós vamos ver que tem alguns estudos que mostram que a duração da sobrevida de biciterapia é inferior aos casos que trocaram por conta de intolerância. E aqui, em relação ao transcrito BCR-ABL, o Israel já comentou, tem que ser um transcrito que seja mensurável e que tenha essa padronização no PCR quantitativo para a gente poder acompanhar. Então, quais são esses transcritos que a gente consegue monitorar bem? O B3A2 e o B2A2 e o E1A2, que é o P190, em alguns laboratórios. Depois, todos os outros transcritos atípicos, é muito complicado o monitoramento, então não é recomendável. Aqui mostrando novamente o que a gente ganha em termos de prognóstico de acordo com as respostas que a gente consegue obter. Então, um paciente que atinge resposta citogenética completa, ele já tem um ganho de sobrevida. Quando ele atinge a resposta molecular maior, ele tem já um risco muito pequeno de progressão da doença, então esse aqui é o mínimo que a gente quer, atingir desse alvo para baixo. E aqui essa faixa de MR4, MR5, MR4,5 para baixo, é a faixa de resposta molecular profunda, onde se torna possível interromper a terapia. E qual a porcentagem dos pacientes que atingem essa resposta a longo prazo? Então, esse estudo mostrou o seguinte, que um paciente em tratamento com imatinib primeira linha, após 8 anos de tratamento, metade deles consegue obter uma resposta molecular profunda de MR4,5. E uma resposta estável, que é o que se recomenda na maioria dos estudos, que é 2 anos de resposta estável, 36%. Quando você usa um ITK de segunda geração em primeira linha, a gente tem uma resposta mais rápida molecular. Então, esse paciente ele vai atingir a resposta profunda antes do que ele atingiria com o imatinib. Então, aqui a gente vê com o nilotinib em primeira linha, 54% dos pacientes atingem a resposta MR4,5, 31% dos pacientes com imatinib. E aqui também com o dasatinib, a gente também tem 42% que atinge essa resposta profunda em 5 anos, versus 33% do imatinib. Aqui esse é um outro estudo, esse estudo, se eu não me engano, acho que ele é sueco. Eles pegaram uma corte de pacientes desde o início e viram qual que era a elegibilidade para esse paciente poder descontinuar o tratamento. Então, usando os critérios do EUROSCI, que foi um daqueles estudos de descontinuação que eu comentei ali no começo. Então, quando você tem, acompanhando o paciente, 31% dos pacientes ele vai ter um critério para poder descontinuar a terapia após 6 anos do ITK. Isso tanto com a imatinib, né, em primeira linha, né, como um TKI de segunda geração. Então, aqui a gente vai ver os outros critérios, né, para descontinuação. Então, a duração do ITK. A duração do tratamento, a maioria dos guidelines recomenda no mínimo 3 anos de tratamento. Idealmente, para o imatinib, 8 anos.
Os critérios europeus recomendam 5 anos para o imatinib e 3 a 4 anos se você tiver com um ITK de segunda geração. E a profundidade da resposta molecular para você poder fazer interrupção, ela varia entre MR4 e MR4,5 nos estudos que já têm sido publicados, mas a gente vai ver que tem alguns estudos que mostram que se você tiver uma resposta molecular mais profunda, você vai ter mais sucesso na descontinuação, mas o mínimo que você tem que ter é o MR4 sustentado por um período de 2 anos, é o que a maioria dos estudos mostra, inclusive menos que 1 ano aqui, eles até colocam na faixa vermelha que não deve fazer a descontinuação. Então, essa aqui seria a situação ideal, né? E aqui os critérios mínimos disso tudo. E a reintrodução do tratamento é consenso que deve ser reintroduzido quando houver a perda da resposta molecular maior, ou seja, o PCR mais maior ou igual a 0,1%. Aí nós vamos ver outros fatores que são preditivos também da sobrevida livre de terapia. Então, aqui esse estudo, por exemplo, ele mostrou que uma associação de fatores para você prever o sucesso da descontinuação. Então, nesse estudo específico, eles avaliaram através de um PCR digital e viram que se o paciente tivesse um PCR digital negativo, isso antes de descontinuar o tratamento, tá? Se ele, durante a descontinuação, tivesse a síndrome de retirada, e se ele tivesse sido tratado há mais de 62 meses, ou seja, 5 anos com imatinib, esse aqui são os pacientes dessa curva aqui, um sucesso de 90%. Enquanto que se o paciente ele não tivesse o PCR digital, não tivesse nenhum desses critérios, ele teria uma chance somente de 20%. Então, tem sido feito vários estudos no intuito de identificar biomarcadores que poderiam nos auxiliar à descontinuação, mas no momento ainda o que a gente tem que se basear é nos critérios clínicos e laboratoriais. Aqui é mais um exemplo da profundidade da resposta. Então, no estudo EURISCI, a gente está vendo aqui a probabilidade de recaída baseado no tratamento com imatinib e baseado na duração da resposta. Então, aqui, se você observar a duração da resposta MR4, ele foi um dos fatores preditivos mais importantes que foram identificados no estudo EURISCI. Então, aqui você vê, se o paciente teve uma duração de MR4 de 4 anos, ele tem essa chance de recaída, né, a probabilidade de manter sem recaída de 53%, e você tem um incremento de 3% a cada ano a mais que você consegue aumentar essa duração do MR4. Então, com 6 anos, a chance já sobe para 60% a sobrevida livre de terapia. E aqui a duração do tratamento também. Então, se você tem uma menor duração e se você tem 10 anos, você também aumenta a probabilidade de permanecer com resposta molecular maior. Esse outro estudo também mostrou, o estudo DESTINY, ele tem um desenho um pouco diferente. Foi feito um descalonamento de dose antes da interrupção do tratamento. Então, aqui, os pacientes que na fase de descalonamento se mantiveram em MR4, antes de parar, foi o grupo que teve uma sobrevida maior. Enquanto que o grupo que, durante a fase de descalonamento, ele perdeu a MR4, mas continuou com a resposta molecular maior, essa sobrevida livre de terapia foi menor. Mas aqui é interessante observar que esse grupo, 36% dos pacientes permaneceram sem tratamento. Então, também é um dado interessante desse estudo. Aqui só mostrando novamente a subdivisão. Se o paciente estava em MR4,5, a gente vê aqui, então, que é a sobrevida mais longa, livre de terapia, em comparação com o grupo que não estava, né, em MR4, que estava só com MMR no momento da interrupção do tratamento. Agora, falando um pouco sobre resistência versus intolerância prévia, que isso aqui é bastante importante. Tem estudos que mostram que se você troca, por exemplo, de imatinib para um TKI de segunda geração por resistência, esse paciente atingir uma resposta profunda, e se você conseguir ter os critérios para descontinuar, esses pacientes eles vão ter uma taxa maior de recaída depois da interrupção. Então, é esse grupo aqui em vermelho. Enquanto que os pacientes que trocaram do imatinib por conta de intolerância, esse grupo ele vai ter um sucesso maior na descontinuação do tratamento. Aqui, esse estudo é um estudo de descontinuação da dasatinib, foi observado também a mesma coisa. Então, aqui são os dados gerais do estudo, 50% de sobrevida livre de terapia.
Mas se você pegar aqui os pacientes que trocaram o tratamento por intolerância, o sucesso é muito pequeno na descontinuação. Então, a gente tem que pesar muito bem risco-benefício quando a gente estiver avaliando esses pacientes. Então, em relação ao monitoramento, que o Israel falou bastante, mas aqui eu vou falar um pouco da frequência do monitoramento, como deve ser depois que a gente interrompe a terapia. Então, aqui, se você tem um paciente que parou o tratamento, sempre nos primeiros 6 meses é o período que ele tem mais chance de perder a resposta. Então, a maioria dos guidelines vai indicar um monitoramento mensal nos primeiros 6 meses, depois a cada 6 semanas ou a cada 2 meses, durante esses primeiros 12, 36 meses, e depois ele vai acabar ficando a cada 3 meses a longo prazo. E o tempo que você tem que ter, isso aqui é importante em termos da escolha do laboratório, porque você tem que ter um resultado. Os guidelines eles recomendam que esse PCR esteja disponível para você entre 2, no máximo 4 semanas, porque senão fica muito longo o tempo, o paciente pode perder a resposta. Então, o tempo de resultado é importante. E o retratamento, assim que for confirmada a perda da resposta molecular maior. A segunda tentativa de descontinuação, ela é possível de ser feita? Os dados do estudo francês mostram que sim. Então, o paciente que mais longo que parou o tratamento é um paciente do estudo francês, né, o primeiro estudo que teve do STOP e imatinib, que ele está com 15 anos de acompanhamento. Então, na primeira descontinuação, o segmento a longo prazo desse estudo piloto está em 44%, depois de 15 anos. E dos pacientes desse estudo que fizeram uma segunda tentativa de descontinuação, que são 31 pacientes, essa é a curva deles, 40% em 8 anos. E o paciente que teve a sobrevida mais longa depois da segunda interrupção foi 9 anos, segunda sobrevida livre de terapia. Um dado interessante a observar é que pode haver recaídas tardias. Então, embora a gente saiba que tem um platô depois do segundo ano, a chance de recaída após a primeira interrupção é de 14% e da segunda 17%. Ou seja, a gente tem que monitorar esses pacientes o resto da vida, porque você vai pegar esses casos, às vezes, com recaída depois de 5 anos, 6 anos, isso pode acontecer. Aqui só para mostrar para vocês os critérios da leuquimia-NET, isso já é bastante conhecido, mas que para lembrar que pela primeira vez, né, além de chamar da resposta ótima a resposta molecular maior, eles colocam que se você tem o objetivo de parar a terapia, a sua resposta ótima tem que ser pelo menos o MR4. Então, se você tem esse objetivo no futuro, o paciente ele tem que atingir, no mínimo, essa resposta de MR4. Eu vou mostrar só alguns dados de estudos brasileiros de descontinuação. Esse aqui é o estudo que a gente fez na Unicamp. Nós utilizamos antes da interrupção do imatinib pioglitazona por 3 meses, e após a interrupção o paciente foi monitorado por 1 ano, uma vez por mês, no segundo ano a cada 2 meses, no terceiro ano a cada 3 meses. E o nosso critério de reintrodução, além da perda da resposta molecular maior, era também a perda consecutiva de MR4, ou perda dessas respostas aqui, né, hematológica e progressão. Felizmente, progressão e perda de resposta hematológica a gente não teve nesse estudo. Aqui mostrando a taxa de sobrevida livre de terapia, que foi de 60%. E aqui mostrando o impacto que teve na nossa população de SOCAL baixo risco. Vocês veem que esse grupo que era SOCAL baixo risco teve um sucesso muito maior na interrupção do tratamento em relação ao SOCAL intermediário e alto. E aqui também o impacto da duração do tratamento com imatinib. Então, esse grupo que foi tratado por mais que 9 anos, é um grupo que teve uma sobrevida superior a 80%. E esse grupo aqui, de 45%, esse grupo que tinha menos de 9 anos de terapia, confirmando aqueles outros dados que eu já mostrei para vocês. E na análise também multivariada, são os fatores que mais tiveram impacto na nossa população. Então, o SOCAL e a duração também da MR4,5. Aqui na experiência do grupo do Dr. Israel, eles também tiveram simultaneamente esse estudo de descontinuação. O critério era um pouquinho diferente, o critério deles era MR4, e nesse grupo também a sobrevida livre de terapia foi de 54%,
houve recaída molecular maior no número dos pacientes que pararam o tratamento em MR4, também confirmando aqueles dados que a gente já comentou anteriormente. Então, o grupo que descontinuou com MR4,5, eles tiveram menos recaída molecular do que esse grupo que descontinuou com MR4. E um dado interessante também que eles observaram é que a proporção das células NK, ela era menor também, maior no grupo que estava em MR4,5 antes da descontinuação. Então, além desses dados de estudo clínico, hoje em dia a descontinuação ela já está incorporada na prática clínica, como vocês viram, eu já mostrei para vocês os diversos guidelines que a gente tem disponível para consultar, e eu queria só mostrar esse estudo, que é um estudo italiano, que foi um estudo observacional. Então, eles compilaram uma série de casos, ó, que 200 imatinib e 60 com ITK de segunda geração. Pacientes que precisaram parar o tratamento, não porque estavam em algum estudo, mas porque tiveram alguma intercorrência, ou gravidez, ou tiveram algum evento adverso que motivou a descontinuação do tratamento. E a sobrevida, aqui a gente vê que é em torno de 55% no total. Aqui, nesse trabalho, estiveram no ITK de segunda geração um pouquinho maior, mas em termos gerais é aquela mesma faixa de sucesso de 50%. E aqui, só para finalizar, eu queria só compartilhar com vocês alguns exemplos clínicos que a gente tem de interrupção de terapia. São pacientes nossos que interromperam o tratamento não por estar em algum estudo, mas porque eles tiveram eventos adversos, eles tiveram que parar. Então, esse primeiro paciente é um paciente que tratou por nilotinib em primeira linha, tratou por 11 anos, e ele desenvolveu uma estenose de carótida assintomático, e ele estava com uma boa resposta, com uma resposta molecular profunda há muitos anos. Então, nós paramos o tratamento, já tem quase 4 anos agora que ele já interrompeu a terapia, continua em descontinuação. Nós tivemos 2 casos de pacientes idosos que tiveram citopenias, anemia tardia, com imatinib, com necessidade transfusional, e eram pacientes também que estavam em tratamento há muitos anos. Uma delas teve sucesso na interrupção, essa paciente está até hoje sem tratamento. Ela, depois da interrupção do imatinib, ela não teve mais necessidade transfusional, ela ficou muito bem, sumiram todas as citopenias, e ela está também há mais de 3 anos em sobrevida livre de terapia. Essa outra não, essa outra ela perdeu a resposta rapidamente e ela teve que voltar ao tratamento. Só que nós tivemos que trocar por conta que o imatinib ele causava muita anemia nela. E essa paciente também é um caso de bosutinib em primeira linha, que ela teve uma hipertensão pulmonar, provavelmente relacionada à medicação, e ela também tinha sido tratada por 7 anos com bosutinib, e também está em descontinuação há mais de 3 anos. Então, esses são alguns exemplos clínicos, né, que a gente vê no nosso dia a dia, e que agora a gente sabe que a gente consegue interromper com segurança, desde que a gente tenha aqueles critérios que eu já mencionei anteriormente. Então, hoje em dia, essa abordagem em relação à descontinuação, ela tem que ser feita desde o início do acompanhamento com o paciente. Então, aquela consulta antigamente que a gente conversava e falava, olha, vai ter que tomar o remédio pro resto da vida, a gente pode introduzir nesse momento essa chance que o paciente, falar para o paciente que pode ser, que se ele for bem, né, se ele fizer o tratamento direito, se tomar a medicação, ele pode ter chance de descontinuar o tratamento algum dia. E por isso que é importante esse ponto, para a gente poder ainda orientar para ele ter uma adesão maior ao tratamento. Porque se ele não tiver adesão, ele não vai ter essas respostas profundas. Isso a gente já viu em outros estudos, que isso impacta muito na resposta profunda, e ele não vai conseguir parar o tratamento. E também ele vai ter que ter um monitoramento adequado, senão a gente não vai poder fazer a interrupção do tratamento. A gente tem algumas limitações aqui no Brasil para poder descontinuar a terapia no SUS, principalmente, porque tem falta dos exames de PCR, somente esse ano, que agora o PCR ele vai ser ressarcido para o monitoramento dos pacientes que estão em tratamento com ITK, mas ainda não há esse ressarcimento também para monitorar após a interrupção do tratamento. Então, sem o monitoramento, não é possível fazer isso. Então, em resumo de tudo que eu falei, no paciente de LMC que começa a terapia, cerca de 20% a 30% dos casos vai conseguir ter essa resposta para poder tentar a interrupção. E metade desses pacientes, eles vão ter sucesso nessa interrupção. Para a gente fazer isso de forma segura, precisa obter resposta molecular profunda,
e precisa ter um monitoramento molecular rigoroso. E se não puder ser feito esse monitoramento, não deve ser descontinuado o tratamento. Queria agradecer vocês e estou à disposição para perguntas, se vocês quiserem levantar algum dado. Obrigada. Eu acho que eu apareço. Muito obrigada, a Kátia, pela sua aula, é excelente. A gente tem aqui no chat algumas perguntas, e a gente está respondendo. Respondi uma, a gente vai responder mais duas agora, e depois eu vou pedir para endereçar no meu e-mail todas as perguntas, as dúvidas. Eu queria, com isso, manter esses encontros e manter a porta aberta do nosso serviço com todos vocês. Podem mandar, por favor, para o meu e-mail, eu coloquei aqui no chat, monica.conchon, CONCHON, @dasa.com.br. Está no chat. Todo mundo que tiver pergunta, eu responder, eu vou encaminhar para os nossos palestrantes. Boa noite, se cuidem. Obrigada, Kátia. Obrigada, Israel. Obrigada a todos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Israel. Até logo, gente. Obrigada, audiência.